propriedade fica localizada em Lajeado Guilherme, no interior de Concórdia, Santa Catarina. A extensão territorial é de 5,95 hectares, onde 1,65 desses hectares são destinados ao pastejo. A principal atividade desempenhada no local é a suinocultura, e uma atividade secundária realizada é a bovinocultura de leite. Além disso, há também a produção de alguns alimentos orgânicos que são consumidos pelos moradores do local. Na propriedade, convivem os proprietários e mais uma família que convive lá para auxiliar nos trabalhos do dia a dia. Quando se faz necessário, ocorre também a contratação de mão de obra para auxiliar nas atividades. A infraestrutura da propriedade conta com galpões tanto para a bovinocultura de leite quanto para a suinocultura, com uma área destinada às casas, uma área destinada ao pastejo e também uma área destinada à vegetação. A vegetação é utilizada como barreira verde para a produção dos alimentos. O clima predominante no local é o clima mesotérico úmido com chuvas bem distribuídas. O solo que predomina é o solo que também predomina na maior parte da região, que são o cambisolo e o O cultivo neossolo. escolhido para o inverno foi o azevém, e para o verão as braquiárias, azevém lóleo multiflora. A gramínea de azevém é uma gramínea anual e se desenvolve em diferentes tipos de solo com textura média e fertilidade moderada. Apresenta resistência ao pisoteio de períodos de pastejo de até 5 meses, o que torna ideal para as pastagens. Tolera umidade desde que não seja encharcado e traz muita fertilidade ao solo. É uma forrageira de inverno utilizada na região sul do Brasil. Esse diferencial faz com que essa forragem compreenda maior ganho de peso animal. Quanto à qualidade de forragem, possui grande capacidade nutricional, capacidade de rebrote e alta produção de massa de forragem, utilizado principalmente nas propriedades de gado leiteiro, podendo ser utilizado na forma de silagem e feno. A época mais adequada do seu plantio é entre os meses de março e maio, com temperatura ideal para desenvolvimento entre 18 e 20 graus. Por isso, o desenvolvimento é lento nas épocas frias do ano. Seu ciclo vai de março a dezembro, apresentando comportamento perene. Braquiária brisanta é cultivar marandu. O capim-marandu é um ecotipo de braquiária brisanta e apresenta resistência à cigarrinha das pastagens. Essa tecnologia faz com que essa forragem compreenda maior ganho de peso dos animais, uma maior produção de leite e um menor risco de quebra de produção devido às pragas. Quanto à qualidade, a forragem possui boa digestibilidade, bastante teor proteico de fibras, boa capacidade de rebrota, tolerância ao frio, seco e fogo. É adequada para solos de média a boa fertilidade e necessita de cuidados quanto ao seu manejo. A época mais adequada para seu plantio é de novembro a dezembro, em que a temperatura está entre 30 e 35 graus, de forma que favoreça seu crescimento. O plantio deve ser numa profundidade de 2 a 4 centímetros e a melhor forma é através de sementes, já que a propagação vegetativa é impraticável. Se referindo ao manejo forrageiro da braquiária, que é a cultura perene escolhida, temos como uma área total de 1,65 hectares. É bom deixar claro que o nosso manejo é contínuo. A nossa massa de resíduo após o pastejo é de aproximadamente 2.775 kg de massa seca por hectare, e o período de ocupação da pastagem é de 185 dias. O nosso consumo é de 2,3% de peso vivo por animal e a eficiência do uso da forragem pode variar em até 65%. Temos 10 animais de aproximadamente 400 quilos cada um e a nossa produção total de massa seca por hectare é de 6.250 quilos. A nossa carga animal é de 2.424 quilos por hectare. A nossa taxa de lotação é de 5,38 e será utilizado o total de 3,2 quilos de semente no total. O valor da saca de 5 quilos é de R$ 300, então o valor total de semente será aproximadamente R$ 300. O manejo forrageiro do azevém, que é a nossa cultura anual, mais precisamente de inverno, segue os mesmos padrões da braquiária. O que irá mudar será a massa de resíduo, que irá ser de 1.200 kg de massa seca por hectare. O nosso período de ocupação será de mais ou menos 185 dias e o consumo por peso vivo pode chegar até a 2,8%. A eficiência do uso da forragem é um pouco superior, visto que a gente tem menos incidência de pestes durante o inverno. O número de animais e o peso continuam o mesmo, e o que vai variar é os nossos quilos de semente. Será utilizado no total 26 quilos de semente, sendo que o valor de 10 quilos é de R$ 193 e o valor de 20 quilos é de R$ 306, aproximando por ano mais ou menos R$ 500 em sementes de azevém. Visto que a principal atividade
da propriedade é a suinocultura e não a bovinocultura, o manejo do gado de leite está sujeito a mudanças e não é constante durante o ano. Então, o cronograma vai variar dependendo de cada espécie forrageira que está sendo utilizado e de cada período em que a produção leiteira está passando. Durante o decorrer do trabalho, podemos observar que a propriedade não se tornaria economicamente viável ao longo do tempo. Podemos observar que os custos variáveis e despesas operacionais, além de custos fixos, somariam um total de custos e despesas que ultrapassam o lucro da propriedade. Como exemplo de custos variáveis, temos a mão de obra temporária, alguns serviços terceiros, como serviços mecanizados, alimentos concentrados, volumosos, inseminação, vacina, medicamentos e além de outros custos não previstos. Os custos fixos, como a mão de obra permanente da família que reside no local, a manutenção de reparo, as taxas de impostos e a depreciação também devem ser levados em consideração, além de despesas administrativas, financeiras e outras despesas que não serão previstas durante o mês. Com a baixa valorização do pequeno produtor, somando as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais, recorrentes à falta de mão de obra e outros desafios, concluímos que a receita operacional bruta, quando comparada aos custos de produtos vendidos, mais as despesas, tornam o lucro líquido negativo. Hipoteticamente, fazendo uma análise de custos no nosso trabalho em questão, chegamos à conclusão de que no primeiro ano o valor negativo seria superior ao segundo ano, e após 24 meses o valor negativo voltaria a subir. Infelizmente, essa é a realidade enfrentada pela maioria dos pequenos produtores rurais, tanto quando se diz respeito à produção de leite quanto à produção de outros insumos. Levando em consideração todos esses desafios, compreendemos o motivo que leva ao êxodo rural e que tantas famílias abandonam o trabalho nas propriedades rurais, pois o custo-benefício ao longo do tempo não se torna Nosso viável. objetivo com esse trabalho é basicamente demonstrar o planejamento forageiro em pasto com plantio de Braquiária brisanta e azevém, em propriedade destinada ao cultivo de gado de leite no interior do estado de Santa Catarina, descrevendo assim os principais aspectos da propriedade rural e definindo as estratégias mais viáveis para o cultivo e o lucro da propriedade. Após análises de infraestrutura, clima, animais, manejos e também a realização de planejamento e de cronogramas forageiros, percebemos que a propriedade não se tornou economicamente viável, já que os custos variáveis e as despesas operacionais, além dos custos fixos, somariam um total de custos e despesas que ultrapassariam o lucro dessa propriedade. E assim percebemos que a baixa valorização do pequeno produtor, somando com as dificuldades enfrentadas pelo produtor rural, decorrente à falta de mão de obra e outros desafios, concluímos que a receita operacional bruta, quando comparada com os produtos que serão vendidos, mais as despesas, tornam o lucro líquido negativo. Para que essa propriedade rural seja viável, necessitariam de diversas mudanças, como, por exemplo, a ampliação da área destinada ao pastejo para que os piquetes pudessem ser aplicados ao manejo. E outra mudança que poderia ser executada é a disponibilidade de uma área destinada ao plantio de alguma cultura anual, como soja, milho ou sorgo, para que a silagem pudesse ser feita no local em vez de ser comprada em terceiros. O trabalho realizado foi desenvolvido pelas alunas Açucena Frasnelli, Caroline da Costa Ribeiro, Gabriele Rodrigues Lima e Tawane Kirtz.